está aí do seu lado e diz assim para ela: você é a igreja de Jesus. Amém? Você é a igreja de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado, ou seja, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, diga assim, todas as coisas, e havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes. Em outras traduções também diz: tirou sua capa. E a capa representa a autoridade. Antes de terminar esse versículo, falando da capa, ele deixou sua aparência como Deus, se fez homem, habitou em nosso meio, como diz lá também em João capítulo 1, versículo 1 em diante. Amém? Ele habitou entre nós. E Ele instituiu isso aqui que você pode alcançar com seus olhos: a sua amada igreja. Isso aqui é a composição da amada igreja do Senhor Jesus. Amém? Você é a igreja do Senhor. Aleluia, Jesus. O versículo 4: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Amém? Até aqui. Aleluia, Jesus. Eu creio que todos já viram essa passagem, quando Jesus ali, ele, de uma maneira surpreendente, principalmente a Pedro, né? Pedro, ele é apanhado ali de surpresa. Quando Jesus, ele se ajoelha, Pedro já tinha entendido quem era Jesus. Amém? Quantos aqui entendem o que Jesus significa para a sua vida? Erga a sua mão. Você entende? Jesus, o Filho unigênito do Pai, conforme João 3,16, Deus amou o mundo de tal forma e tal maneira que deu. Ele não emprestou, Ele deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E de repente esse Deus maravilhoso envia o seu Filho limpo. Ele tira a sua veste, toma água, aleluia, coloca ali uma bacia, derrama a água na bacia, se ajoelha agora diante de Pedro. E Pedro rapidamente já puxa os seus pés para trás. Senhor, o Senhor vai lavar meus pés? Não, Senhor. Não, o Senhor é Deus. Vai tocar meus pés, Senhor. O tema é a bacia e a toalha. Passou um anjo lá em casa e deu esse tema. Mas esse tema veio do Espírito Santo de Deus para a tua vida essa noite. Amém? Aleluia. E Pedro então ele puxa, como talvez eu e você puxaria o pé. Imagina você, irmão. Jesus, ele se ajoelha na tua frente, põe uma bacia e começa a lavar os pés. Humanamente é algo que talvez é automático do ser humano, né? A gente vê o Senhor lavar o pé do servo. Normalmente o coração do homem já está acostumado a ver o contrário. O servo lavar o pé do Senhor. Mas aqui ele mostra a sua grandeza. Ele mostra a sua grandeza. Ele nos ensina algo dentro aqui dessa passagem. Nós ainda vamos continuar lendo daqui a pouco, onde ele deixou de ser ali. Na sua forma de Deus se tornou homem, andou entre os homens, ensinou, comeu, viveu, dormiu, se alegrou.
como eu e você. E agora ele talvez esqueça Pedro agora nessa mensagem e tenta imaginar você agora no lugar de Pedro. Os seus pés agora estão no colo do Senhor. Estão no colo do Senhor. E ele começa agora a lavar o seu pé. Se você agora se desligar agora do Cronos, que é o tempo do homem, e se ligar agora na Kairos, que é o tempo de Deus, você vai começar a entender algo espiritual nesse momento. Jesus agora ele está tocando seus pés, igreja, nos ensinando algo que nossos pais talvez não nos ensinou. A bacia toalha, para mim, ela é sinônimo de submissão, é sinônimo também de servir, é sinônimo também de obediência. Eu lembro que quando me converti, no dia que me converti, eu vi o pastor lavando os pés, e inclusive era algo semelhante a esse tema, lavando os pés ali dos obreiros, dando-lhe uma ministração de que aquele que é maior deve servir primeiro. Deus, sendo Deus, enviou seu Filho, e agora Ele está lhe servindo e nos ensinando a servir uns aos outros. O Senhor, Ele nos ensina a todo instante. Se você observar a palavra do Senhor no Novo Testamento, tudo que Ele menciona também está voltado a servir, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Nós vemos que a maior preocupação do Senhor é se o amor, depois que Ele fosse, o amor permaneceria, se ele seria aplicado, servindo uns aos outros. E me faz lembrar no passado, quando me converti, e um pastor ele mencionou: você vai entender o que é servir, filho, quando você esqueceu o alfabeto que te ensinaram, o ABCD, e você começar aprendendo o obedecer. Aí você vai entender o que é servir, porque a palavra do Senhor, ela é mais fácil de se entender quando obedecemos, quando nos aplicamos a servir e nos submetemos àquilo que Ele quer ensinar, não somente aqui na igreja, mas no dia a dia. A igreja começa em casa, a igreja começa na rua, a igreja começa no teu trabalho, a igreja começa ali no teu quarto, na hora que você fecha a porta, busca, orando pelo teu pastor, pelo teu irmão, por cada um dos teus familiares. Isso é servir, e isso também é lavar os pés. Amém? Nós devemos sim prestar atenção com esse tema, a bacia e a toalha. O versículo de número 6 diz assim, olha: aproximou-se, pois, Simão Pedro, ele disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Versículo 8: disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Aí Pedro agora entendeu o mistério. Lá no versículo 9 ele responde assim, olha: disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Amém? Talvez eu e você não tivesse coragem de colocar os pés sobre o colo de Jesus para ser lavado. Mas aí agora, entendendo como Pedro entendeu, Senhor, não só o pé, mas lava a mão e a minha cabeça também. Lava-me todo. Amém? Um dos principais ensinamentos, amados, para dar início à fé cristã, foi realmente isso, lavar os pés. Esse momento foi depois da última ceia do Senhor na terra, ou seja, foi no final da Páscoa. A Páscoa, para quem não sabe, ela é uma festa
que o povo de Deus naquela época guardou, né, em comemoração do dia que Deus livrou todo o povo hebreu do Egito, tirou do jugo dos egípcios o seu povo, assim como ele foi mencionado através do pastor Alexandre, que Deus tirou o povo ali do Egito, de um tempo de escravidão. E o povo judeu até hoje comemora a Páscoa. E no término da Páscoa, Jesus fez ali uma ceia, e nesse momento ele aparece, tira a parte de cima de suas vestes e começa a lavar o pé de cada um. Talvez você esteja pensando, mas onde que está o ponto X dessa passagem? Aleluia, Jesus. A gente chega lá. Aleluia. Essa Páscoa para o Senhor foi muito difícil, porque ele já sabia que era chegar a hora. Aqui nós vemos também no versículo 3, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus. Foi um momento que o próprio Senhor estava já refletindo que estava chegando a sua hora, mas havia ali também um questionamento dentro do Senhor. Eles estão preparados? Só tem um jeito: passa pela bacia. Aí passou um, passou o outro, ele lavou o pé de cada um. E ali também foi apresentado, como lemos aqui, acerca de Judas Iscariotes. O diabo já tinha tomado seu coração para que traísse Jesus. E todos lembram como Jesus foi traído. Foi traído com um beijo. Aleluia. O momento da bacia revela quem somos para Deus. O momento da bacia revela quem somos também para nós mesmos, se estamos preparados ou não. Pedro, ele sempre estava na dianteira, ele sempre se achou melhor talvez que os outros, tanto que ele aqui, ele declara, né, Senhor, não vai lavar meu pé, mas Pedro, se eu não lavar, não tem parte comigo. Aí ele espertinho, então não lava só o pé, lava a mão e a cabeça também, Senhor. Estão entendendo a mensagem? Amém? Será que nesse instante que Jesus está lavando os nossos pés, igreja? Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Esse instante que Jesus parou nessa noite para lavar os nossos pés, possamos refletir a nossa caminhada com Cristo. Amém? Que Deus ele possa abrir novos valores em nossas vidas. Lá em João capítulo 1, no versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor: olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Aleluia. Versículo 9 diz assim, olha: ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Que situação de Jesus, né? Ele sendo o arquiteto do mundo, vem ao mundo, e o seu não recebeu. O seu povo não recebeu. E tirar desse povo 12 e dar a ele, confiar uma missão
de levar o Evangelho da salvação. Aleluia, Jesus. 12 irmãos começaram a boa obra. Depois que o Senhor lavou os pés daqueles homens, daqueles 12 que estavam ali, houve uma confusão no mundo espiritual. Houve ali uma retaliação também entre o povo judeu. Houve medo, houve pânico. Pedro mesmo, ele diz que daria a vida por Jesus, e Jesus chega ali e fala para ele assim: ei Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E ele já estava com o pé lavado, gente. Ele já tinha dado o pé para ser lavado, mas de repente, você está entendendo? Aleluia, Jesus. Pedro muitas das vezes simboliza o que somos nós dentro da igreja. Às vezes não entendemos ainda o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Aleluia. Se não tem ninguém do seu lado, olha para o pastor Alexandre ali, que eu acho que ele, aleluia, vai te dar um abraço gostoso aí em nome de Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Jesus, ele não lavou seus pés, ele fez melhor, ele morreu por você. Você está entendendo o valor? Muitas das vezes a gente procura uma palavra bem colocada para começar a entender, mas não devemos entender Deus pelas palavras, não devemos procurar Deus pelo que Ele nos traz, mas pelo que Ele é em nossas vidas. Aleluia. O que eu quero dizer para você, eu ouvi uma certa vez, junto com o pastor Alexandre, na sede, houve ali um bispo, eu não lembro o nome dele, pastor, e ele ministrou sobre a bacia e a toalha. Ele trouxe uma ministração realmente ali que sacode a nossa estrutura. Eu confesso aos irmãos, o meu forte não é o pregar, o meu forte é sair, buscar vidas, trazê-las para a igreja, para que elas conheçam a verdadeira bacia que está na mão do Senhor Jesus. Porque a bacia que eu possa trazer essa noite não vai trazer talvez a mesma eficácia que a bacia do Senhor. E a bacia do Senhor é diferente. Porque quando Ele toca, é diferente da maneira que eu toco, ou da maneira que o pastor toca, o pastor Alexandre, ou do que o pastor Daniel toca. Porque quando Jesus toca em você, aleluia, realmente é algo impressionante. E aquele homem ali falando aquela tarde, no início de noite, ele disse: olha, apóstolo Renato, é bom deixar uma bacia, uma toalha aqui do lado do altar, fazer como um enfeite ou algo do gênero, porque a igreja vai mudar. Eu achei interessante a colocação dele. Mas se essa bacia não estiver na tua vida, para nada serve, igreja. A bacia, ela tem que estar na tua mão agora, porque Ele está te esperando lá em cima. Ele confiou agora a bacia para você. Não é mais Ele que vai lavar os seus pés, porque Ele confiou agora você lavar os pés do seu irmão. Em outras palavras também, o Senhor nos ensina de que maneira? Que devemos sim amar uns aos outros, como Ele nos amou. Mudando agora para esse tema, devemos sim lavar os pés uns dos outros, como Ele lavou. O que Ele quis fazer com lavar os pés? Mostrar que, aleluia, o Senhor veio para servir primeiro. O Senhor veio porque se Ele não tivesse feito isso, nós não duraríamos. Amados, são 2000 e tantos anos que se passou de Jesus até aqui. Naquela época Jerusalém foi destruída. Em 1945
Os nazistas mataram mais de 6 milhões de judeus. Enfim, era realmente para a fé cristã estar extinta. Mas quando Jesus tocou o pé daqueles 12, algo aconteceu. Não foi só a água ali, irmãos. Ele colocou o coração, colocou ali uma instrução primordial para a igreja, que é servir. Imagina, irmãos, naquela época não tinha tênis pé Baruel, não. Hoje você vai ali na farmácia, compra um talquinho, joga no seu pé, está tudo resolvido. Imagina aquela cena, um se escondendo no pé aí, meu Deus do céu, agora foi estranho. Tenta imaginar a situação. Você está rindo, mas tenta imaginar aquela situação. Hoje você vê aquela coisinha que irrita, às vezes, coça o bom do dedo, né? Imagina aquele tempo, não tinha farmácia para resolver problema também, não. Mas ele não está preocupado com a situação. Ele está preocupado com a tua vida, irmão. Ele está preocupado, aleluia, não é só em lavar o teu pé, é que você entenda, que você venha entender o que realmente significa a bacia e a toalha para a vida daqueles lá do passado e para a tua vida hoje. Aleluia, Jesus. No livro ainda de João, no capítulo 3, 16 que lemos, nós entendemos que Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira que deu, Ele não emprestou, Ele deu o seu Filho unigênito, Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Aleluia. O ato da cruz é lógico que é maior que a bacia e a toalha, porque se Ele não se entregasse por nós, não haveria salvação, não havia como reconciliar o homem com Deus, não haveria como. Mas a bacia mesmo tendo menor valor do que a cruz, ela é necessária para que a gente possa agora olhar para a pessoa que está. Vamos fazer diferente. Se olhar para o seu lado, de repente é o seu cônjuge. Então olha para trás ou olha para frente. Agora a gente vai mudar um pouco essa figura. Porque olhar para a esposa e para o marido é fácil, não é verdade? Agora olha para o teu irmão. Essa pessoa linda que você está olhando, que ele se preocupou. Amém? Em outras palavras, cada vez que ele deitava a água sobre os pés, era a mesma coisa que falar: eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Amém? Fala aí para a pessoa que está ao seu lado. Agora pode falar para sua esposa, para o seu esposo: Jesus te ama, mãe. Creia nisso, porque você é a igreja do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Eu não sei como ia ser agora, essa noite, se tivesse uma bacia aqui, a gente tivesse que lavar o pé dos irmãos. Mas parece que na série foi assim, né, pastor? Eu não tive o privilégio de voltar à noite, o pastor voltou lá. Mas uma coisa eu confesso aos irmãos: tudo aquilo que Jesus ensinou, se você levar o pé da letra, você vai viver o cristianismo melhor. Amém? A sua vida vai ficar melhor. Se você colocar em prática tudo que está na palavra dele, lembrando de novo lá em João 1, versículo 1, ele é o verbo. O verbo é a palavra. E o verbo é Jesus. Jesus é a palavra. Amém? Então, se você crê na palavra, é o mesmo que diz ali a palavra do Senhor, quando se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa libertação vem pela palavra. Se você colocar tudo que você aprende, que está aqui, está na bacia, está no toalha, está na cruz, tua vida muda, irmão. Teu problema acaba. Você começa então a observar valores. Aleluia. Talvez você ainda não aprendeu. Te coloque em pé. Aleluia.